da cidade de Lisboa, extra-universitária. É uma felicidade ter aqui artistas contemporâneos, curadores e amigos. Este ciclo Great Artists on Campus é aberto à cidade, portanto não é para consumo interno, é uma oferta da Universidade Lusófona à cidade de Lisboa, a toda a comunidade interessada em artes, pensamento e criação contemporânea. Hoje temos connosco Diana Lucas. Antes de mais, obrigado, Diana Lucas, por teres aceitado o convite da Universidade Lusófona e vires propositadamente do Porto para estar connosco. É uma alegria sempre ter artistas e criadores do Porto e que continuamos a alimentar este corredor de circulação entre as duas cidades do país, às vezes tão divorciadas uma da outra e tão desconhecedoras do que se faz em cada uma delas. Vou apresentar a Diana Lucas numa breve biografia e passo-lhe imediatamente a palavra. Diana Lucas é uma artista e designer gráfica cuja prática atravessa o desenho expandido, a escultura e a instalação. Nasceu em 1987 em Caracas, na Venezuela. Em 2003 mudou-se para a Ilha da Madeira, terra natal dos seus pais, e em 2006 para o Porto, onde se licenciou em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto em 2010. Foi cofundadora da Oficina Arara, um coletivo independente dedicado à impressão manual, design gráfico e curadoria, onde colaborou entre 2010 e 2017 em projetos editoriais, exposições e encontros com a comunidade artística portuense. Desde 2010 integra o coletivo SUPA, desenvolvendo projetos nas áreas da música experimental, do teatro, cinema e dança contemporânea. Paralelamente ao seu trabalho como designer gráfica, e há aqui estudantes do curso de Design de Comunicação, portanto, estão a ver que estamos diante de uma figura que alia a criação contemporânea na sua vertente de artes visuais, mas também de design gráfico. Como designer gráfica, dizia eu, na área da cultura, desenvolve investigação prática no campo do desenho expandido, com especial interesse na sua transição para a escultura. Diana Lucas coloca o desenho no centro da sua prática, não como gesto preparatório, mas como linguagem plena e expandida. O seu trabalho desenvolve-se através de linhas contínuas, curvas, ondulantes, que recusam a lógica retilínea do desenho tradicional. Seja no papel ou no espaço, os seus desenhos privilegiam o movimento, o ritmo e a presença física da mão. Em instalações recentes, o desenho ultrapassa os limites da folha, assumindo um caráter escultórico e imersivo. Está feita a apresentação da nossa convidada, Diana Lucas. Obrigado mais uma vez. A palavra é tua. Obrigada. Obrigada a todos por estarem aqui e muito obrigada mesmo pelo convite, João. Acho que está ok. Não sei se dá já para ter a imagem aqui. Bom, a apresentação que eu vou fazer atravessa diferentes lugares. Em primeiro lugar, pronto, o nome da apresentação veio da exposição que fiz na Appleton em abril deste ano. Esta apresentação era para ter acontecido, acho que era em maio, e por causa daquele apagão tivemos de adiar. Então mantivemos na mesma o título, Iluminada a Perdição, que era uma frase que aparecia na exposição. Mas, pronto, passado algum tempo e revendo o que tinha apresentado, decidi também falar um bocadinho de tudo o que vou fazendo da forma mais sintética e organizada possível, porque acho que, sobretudo em Portugal, há uma dificuldade em perceber o que é ser designer e o que é ser artista. Parece que só podemos ser uma coisa. E gostava de vos apresentar as duas coisas e eventualmente também falarmos sobre isso. Acho que ficaria muito contente se houver alguma dúvida, alguém quiser comentar, levantar a mão. Portanto, queria começar também pronto, o João já apresentou-me. Eu nasci em Caracas em 87. E há, de facto, aqui também um triângulo muito forte logo desde o início. Vivi na Venezuela até os 15 anos. Depois fui para Madeira, em 2013, e fiz o secundário lá, antes de vir para o Porto, em 2006, e terminar o curso em 2010, nas Belas Artes. Acabei por fazer o curso de Design de Comunicação. Na altura tinha alguma
dúvida, tenho alguma dificuldade em decidir entre o design e as artes. E é curioso porque uma professora de História da Arte na altura na Madeira disse-me para ir para design porque ia ter mais saídas profissionais e que na mesma poderia continuar a fazer as minhas coisas. O que de facto veio acontecer, mas demorou muito e foi um caminho muito enviesado até chegar a este lugar. E pronto. Acho que eu gostava de começar a apresentação por pronto, que no fundo criei um esquema síntese que de alguma forma dá a ver e torna perceptível a forma como eu me relaciono sobretudo com o design e com a comunicação, sendo que neste esquema a memória ocupa o primeiro lugar e eu vou apresentar as diferentes partes. Portanto, a memória, de um modo geral, faz a cultura de um povo, pois através dela construímos uma história individual e coletiva, consciente ou inconscientemente, que sustenta a nossa existência, a existência de cada língua e de cada cultura. De um modo mais específico, simples e concreto, é o que me permite falar. A tradução do meu pensamento para vocês é uma conjugação entre as memórias da minha história e experiências e a tradução ou materialização de tudo isso através da linguagem oral. Neste caso, através da língua portuguesa, que é um código que me permite traduzir em palavras as minhas memórias e ideias para comunicar convosco e nos podermos entender num chão comum. Depois da memória, faço a passagem para a linguagem, ou seja, este vínculo entre memória e linguagem. E partilho aqui convosco, esta é a capa do livro com o qual eu aprendi a ler na Venezuela. E acredito, é interessante perceber a experiência que cada um teve, ou se lembram de aprender a ler. Eu lembro perfeitamente que fiquei mega feliz, ou seja, foi quase como abrir uma porta e era quase foi um truque que eu acho que este livro facilitou muito o processo porque ou seja, funcionava através de imagens. Tínhamos um microfone e, portanto, eu já sabia que o microfone era microfone, não sabia as letras, mas imediatamente associava a imagem às letras. O avião, o A, portanto, foi uma feliz descoberta aprender a ler. Ainda dentro da parte da linguagem, acho que isto pode parecer um pouco sintético, mas acho que de alguma forma organiza e esquematiza a minha forma também de me relacionar com o trabalho e a comunicação. Mas pronto, é só um bocadinho. Isto não... Dentro da linguagem temos a linguagem oral, que podemos associar também ao som, não é só palavras, também há um som associado. E isto interessa-me também na questão da inter-relação, que mais para frente vou desenvolver. Depois a linguagem escrita, o texto, caligrafia, código, imagem, linguagem gráfica, design, imagem. Depois temos as linguagens artísticas, podem ser as artes plásticas, a literatura, dança, música, cinema. Como artista e designer interessam-me todas as artes, pois existe sempre uma inter-relação entre elas, mesmo que a partir de cada obra seja enquadrada dentro de uma área só. Talvez no lugar onde a inter-relação de diversas artes se congregam e dialogam de forma mais evidente seja no cinema. Este fator interrelacional de diálogo leva-nos a um terceiro ponto que identifico como uma força muito especial, a intuição. A intuição é algo animal e primitivo, algo que vem das entranhas e tem a ver com disponibilidade, curiosidade, atenção e ação. É uma força super importante que podemos cuidar e cultivar no nosso dia a dia através de uma permanente observação, por vezes mais ativa, por vezes mais passiva, da nossa realidade. Para esta observação ocorrer, é fundamental existir atenção, recolha e reflexão de tudo o que achamos curioso, importante, diferente, incómodo, belo. No meu caso, comecei a cultivar mais a minha intuição durante a faculdade
juntando num mesmo espaço os conteúdos das aulas, os meus interesses e coisas do dia a dia. Todo esse material convivia num diário físico, que eram cadernos, e num diário digital, que é uma página do Tumblr que ainda mantenho. Aos poucos, sem me aperceber, fui encontrando padrões e assuntos que me interessavam mais para explorar o meu trabalho como designer de comunicação. Isto aqui, esta referência é muito importante para mim. Há muitos livros que, pronto, como devem imaginar, que adoro, mas este livro do Pedro Costa é uma espécie de facsímile de um caderno dele, enquanto ele estava a realizar o filme Casa de Lava. Recomendo muito tentarem pelo menos ver o livro, porque no fundo ele faz uma colagem de referências de personagens com as quais ele convive, mas também pinturas ou artigos de jornal, e portanto o livro foi editado num facsímile muito lindo, e em que lá está, o filme em si não está lá, o filme é outra coisa, mas vendo este caderno do Pedro, dá para se sentir uma pulsação e o que é que estava realmente atrás dentro do interesse dele ao fazer o filme. Portanto, coloquei isto como uma referência à importância desta questão do caderno e do importante que é recolher notas e sempre que algo nos suscita curiosidade, guardarmos isso. Por último, temos a comunicação. Comunicar é conhecer-se e conhecer o outro, é estabelecer um diálogo e uma relação. Tenho aqui um erro. Nesta apresentação gostava muito que vocês intervissem, entrassem em contacto comigo para criarmos de facto uma troca e uma relação mútua. Estando eu, por acaso pensei que ia estar num bode, não estou, felizmente. Mas pronto, há uma distinção, eu estou aqui sozinha, estou um bocadinho separado de vocês. Mas gostava que se sentissem à vontade também de intervir, porque para mim é muito mais fácil dialogar do que estar a falar sozinha. Falar em comunicação é falar também de edição. Ao falarmos, fazemos pausas, levantamos ou baixamos a voz, temos um ritmo ou cadência, ao escrever também. Este esquema, síntese, foi feito para chegar aqui, como artista e designer, como, onde, quando expressamos. A expressão depende do meio, veículo que usamos, pois dependendo do formato suporte, podemos criar diferentes tipos de relação com o público. No caso do livro, que é, diria eu, um dos veículos mais importantes dentro do meu trabalho, há aqui também outro erro, há uma matéria que o público ativa e toca com as suas mãos e corpo, há uma sucessão e uma passagem do tempo, como no cinema, neste caso a passar as páginas. Pode ser mais lento ou mais rápido, o seu manuseio, observação, leitura, dependendo das características do suporte e de como o utilizador interage e controla a sua experiência. Elementos que compõem um livro e subtilmente alteram a percepção do seu conteúdo podem ser o papel, o formato, a tipografia, a paginação, os acabamentos. Eu nesta parte gostava só de referir, antes vou mostrar-vos também alguns dos meus trabalhos de design, mas esta síntese aqui também parece muito simples, mas no fundo o que me interessava também com este esquema é perceber como é que há de facto uma inter-relação sempre entre as coisas, ou seja, uma coisa nunca é uma coisa só. E no caso do livro em especial, ele é composto por tantas coisas diferentes e é uma equipa tão grande de pessoas à volta da criação de um livro. E estes elementos que podem parecer banais, podem de facto mudar completamente a experiência do leitor. Por exemplo, não sei, um papel muito fino pode tornar um livro delicado demais e, portanto, torna-se extremamente cuidadoso. Pode haver medo na leitura ou a estragar. A tipografia também, se for muito pequenina, acaba por tornar-se chata a leitura. Bom, há assim muitos pormenores que eu gosto imenso de falar sobre isso, porque acho que também muitas pessoas não têm noção. Às vezes achamos que um livro é chato, mas na verdade está muito mal paginado, porque as entrelinhas
são muito apertadas, ou as linhas são muito longas e é difícil perdermos a continuidade. E, portanto, são este tipo de minúcias que vão muito para além da questão do estilo, que também faz parte da estética, mas são pormenores que também interagem com o conteúdo do livro, ao meu ver. Ou seja, não são elementos separados. Agora vou colocar aqui alguns dos trabalhos de design que fui fazendo ao longo destes anos. Isto são logotipos. São diversos logotipos para projetos diferentes. Há aqui um logotipo para a Gulbenkian, o logotipo da Arara, que foi feito em colaboração. Foram 3 ou 4 pessoas a fazer o logotipo. E um projeto também de residências, o Língua Franca, a Escola do Porto Santo. Vou passando. Isto aqui foi para o Espaço Projeto, uma sala na Fundação Gulbenkian dedicada a artistas contemporâneos. Isto aqui são cartazes. À esquerda podem ver, é um cartaz para um filme da Suzanne Devaux, da realizadora Luísa Homem. Depois aqui também há aqui um cartaz de uma apresentação sobre a agricultura sintrópica, que acabei por usar um desenho meu e foi impresso em papel verde. À direita um cartaz para o concerto da Angélica Salvi, o lançamento do álbum dela. Bom, acho que não vou descrever todos. Mas se alguém depois quiser voltar aqui, também posso voltar. São cartazes de diferentes anos, portanto está tudo um bocadinho misturado, alguns mais recentes, outros mais antigos. Mais alguns cartazes. Isto aqui é a capa de uma cassete do Filipe Silva. Tem este projeto que se chama OMO, Hysterical One Man Orchestra. Este é o tal disco da Angélica, que também tem a mão na capa. Discos dos Macumbas. Isto foi uma identidade gráfica e também o site deste projeto de residências, Língua Franca. Aqui temos o catálogo de uma exposição sobre os tesouros da Biblioteca Pública do Porto. Este é um livro de uma artista francesa, Caroline Mesquita. Livro da Revolução Liberal do Porto. Lá está, é curioso também para mim, enquanto designer, desde o início comecei a trabalhar muito com artistas e sobretudo músicos que até conheci na altura ainda da faculdade. E daí acho que ter tido bastante espaço e bastante abertura e liberdade para explorar o design dentro de um lugar mais experimental. Curiosamente, ao longo do tempo também surgem trabalhos mais, digamos, históricos, com um conteúdo mais académico, de alguma forma, e tem sido muito engraçado. Pronto, eu hoje não consegui trazer os livros, pensei ainda trazer os livros que já fiz, mas ainda são alguns. E é muito engraçado ver a diferença entre eles, porque tanto me apaixona desenhar um livro impossível, ou que não faça provavelmente grande sentido a nível da utilização ou da leitura, porque é propositadamente para ser assim, como fazer um livro como este, 1820, que foi da autoria de um professor do Porto, que se tem dedicado à história também da Revolução Liberal, de 1820. E foi apaixonante também fazer este livro de forma a ser confortável para ler, não ser um livro maçudo e chato, ou seja, o livro é bastante grande. Daí optar por uma coluna mais pequena do texto principal e as legendas, as notas estarem logo ao lado, ou seja, evitar o fim da página ou o fim do capítulo.
e incluir também as imagens pelo meio. E nesta imagem não se nota tão bem, era preciso ver o livro, mas mesmo o tamanho da tipografia é generoso para apetecer mesmo ler. Este é um facsímile de um caderno de Sara Bichão. É muito engraçado porque há pessoas que acham mesmo que é original, porque o que fizemos foi selecionar alguns desenhos dos diferentes cadernos dela, de notas, mas eu assumi, ou seja, desde o início achei que era importante assumir o frente e o verso dos desenhos, porque muitas vezes a cor transparece para outra página. E por causa disso parece mesmo real, mas não é. Este tipo de trabalhos de design eu particularmente adoro porque sinto mesmo que é quase no design. Ou seja, obviamente houve aqui muitas decisões críticas de design, mas o caderno não é sobre isso, ou seja, o que sobressai deste caderno é mesmo os desenhos da Sara. E diria que talvez o tipo de papel, que é bastante especial. Ela depois também desenhou nas capas, fez um desenho diferente em todas as capas. Este é um livro, Objetos Selvagens, que reunia uma série de autores. Foi editado por Godofredo Pereira. Este é um pormenor daqueles livros da Gulbenkian, do Espaço Projeto. Este aqui foi um projeto muito engraçado. Isto foi foi em 2020, na altura da pandemia, e já estava prevista a exposição acontecer em outubro de 2020, sendo que no início do ano e durante esses meses todos ninguém sabia propriamente o que é que ia acontecer. E, entretanto, depois vivemos este verão maravilhoso em que finalmente podíamos nos encontrar, mas em setembro voltamos ao trabalho e em outubro começou outra vez a haver alguns problemas associados a... Pronto, problemas não, mas condicionantes, as máscaras e não sei o quê. Nas gráficas a situação também não foi fácil porque pararam o trabalho e retomar, e depois o medo dos próprios trabalhadores de estarem no mesmo espaço. E, na altura, por causa do Covid, eu sugeri à equipa fazermos um jornal, já que este ano era realmente um ano marcado por uma notícia tão dura e difícil e complexa como o Covid. Achei que era interessante fazer um jornal de arte bruta, de alguma forma, ou um jornal de coisas boas, por assim dizer. E fiquei muito feliz porque elas aceitaram, sendo que a impressão em papel jornal o papel jornal é um material pobre. Passado 10 anos as imagens vão perdendo cada vez mais qualidade, e eu avisei, expliquei essa situação, mas mesmo assim elas mantiveram o interesse. E eu fiquei muito feliz porque também acho que isto tem a ver com a arte bruta, ou seja, não é sobre o requinte do papel ou do material para usar, é mesmo, há uma urgência qualquer em fazer de qualquer forma, ou com o que se tem à mão, com qualquer material. Foi a primeira vez também que imprimi numa rotativa e foi uma experiência alucinante. Aquilo, não sei, em 5 segundos tínhamos para aí 100 jornais impressos, porque é tudo num rolo gigante e já sai pronto no final. Aqui vou-vos falar um bocadinho da Orinoco, que é uma editora que criei em 2019. No fundo, a Orinoco acaba por ser o lugar onde tento juntar realmente o amor pela arte e o amor pelo design, e estar ali nesse meio entre os dois, sendo que o projeto
implica sempre uma colaboração com outros artistas, que é uma coisa que também me interessa muito fazer e também, pronto, divulgar o trabalho de outros artistas que admiro. Acaba por ser, do meu ponto de vista, uma espécie de projeto artístico, mas sempre colaborativo, de alguma forma. E a ideia é sempre podemos partir de algum lugar, de algum trabalho em específico, mas o livro em si será sempre o que quisermos, ou seja, tudo é possível e, obviamente, dependendo das condições que conseguimos arranjar, mas interessava-me criar este lugar de questionamento e de liberdade para o livro, não é? Normalmente, quando há um cliente que nos pede um trabalho, há sempre muitas condições, há muitos prazos, há uma data de questões que temos de responder de forma direta. Na Orinoco, o que me interessa mesmo é mais um lugar de liberdade e de quase brincar. E, ao mesmo tempo, claro, criar objetos que possam ser partilhados com um público alargado. Este aqui foi... Inicialmente consegui fazer 4 edições com o apoio do Criatório, do Porto. Este é um livro da Sara Bichão, que é uma espécie de baralho de cartas, sendo que é frente e verso, portanto não funciona muito bem. Mas também a ideia não eram ser cartas, acabou por ser assim. Isto é uma série de desenhos dela. No verso tem textos que também retiramos dos cadernos dela. Este aqui é um livro que, na verdade, são 7, que são séries fotográficas de Mónica Batista em diferentes lugares do mundo. Este livro, o Plotfold, é do João... Ele mudou o nome para o John von Callet e ele criou esta linguagem, ou seja, criou esta espécie de tipografia que dá para ler dos dois lados, ou seja, virando o livro conseguimos também ler outra frase, sendo que a própria frase Plotfold é exatamente igual. Foi por aí que ele começou, ou seja, se tentarem ver ao contrário. Este aqui é o livro também que fiz com... É uma síntese de uma série de anos a desenhar. Também tenho aqui, se depois quiserem ver. E já não me lembro o que é que pus a seguir. Exato. Aqui tento fazer a transição. De facto, o design de comunicação foi uma área escolhida e confesso que durante esses anos da universidade não sinto que tenha ficado propriamente presa a essa área. A maior parte dos meus amigos estavam a estudar artes e, de alguma forma, sempre senti que ia ser designer, que era designer, mas com uma liberdade maior do que aquela que via na maior parte dos designers. Mas a verdade é que acontece uma situação na minha vida em 2013, que tive um problema de saúde e, portanto, ficou tudo bastante incerto. Este esquema foi muito engraçado preparar esta apresentação para mim, porque cheguei mesmo a este lugar que não é fácil explicar, porque também tratar-se de uma questão pessoal, mas que ao mesmo tempo acho que é muito importante as pessoas falarem sobre isto, porque ninguém é de ferro e há uma saúde que temos de cuidar e mesmo cuidando às vezes podemos ter problemas e, portanto, dá-me muito gozo fazer isto, porque de alguma forma acho que este esquema que vos expliquei continua a fazer sentido para mim, mas lá está, nesta situação em 2013 ficou tudo absolutamente em suspenso, fiquei mesmo sem chão e foi um período bastante difícil, tive mesmo de deixar de trabalhar na altura e a minha mãe ainda estava na Venezuela, ela veio comigo para ajudar-me e foi um período bastante doloroso mesmo,
na medida em que portanto, foram mais ou menos 3 anos e meio, 4 anos em que eu simplesmente desapareci do mapa. E a única coisa que fazia, para além de ir às consultas com os médicos, era desenhar. E era uma coisa que eu também... Foi curioso porque eu queixava-me muito, estava sempre com muito trabalho e queixava-me que não tinha tempo para fazer as coisas que realmente queria fazer. E foi curioso porque neste momento eu tinha imenso tempo. Ou seja, eu parei tudo, só que parei tudo e não tinha vontade de fazer nada. Portanto, era uma espécie de morte em vida e que foi muito difícil de lidar, porque também há esta memória de estar vivo e sensível e consciente, e é quase uma sombra, não é? Eu vou ler aqui também. Vou ler o texto que escrevi aqui para o livro. Este livro foi feito em 2020, 2021 e acaba por ser isso, é uma síntese dos desenhos que fiz durante este período, mais ou menos 3, 4 anos. E eu tenho um pouco de dificuldade em falar o que é que se passou, mas escrevi este texto na altura que de alguma forma resolveu na minha cabeça o que é que se tinha passado e o que é que se estava a passar. Portanto, 2013. Não caias da realidade abaixo. Como começou, não sabe. Uma coisa de cada vez, até juntar-se tudo ao mesmo tempo. Tudo sobreposto. Até ver o mundo a arder e o seu próprio corpo explodir no seguimento dessa visão. Entrou na zona. Teve acesso a um mapa onde não sabia onde estava, nem onde tinha estado, nem onde ia. Tudo e todos os lugares, todos os tempos, estavam com ela, disponíveis, acessíveis. Foi tomada e levada a percorrer a zona, conduzida por uma força massiva que une tudo em um. Conviveu com mortos, ouvia as vozes dos seus amigos, falavam com ela como se fosse uma rádio a captar frequências, mas não controlava as estações. Luzes, sons, palavras, cores, números, formas, texturas, tudo sinais, iam ter com ela como raios e era tudo uma composição. Uma sequência perfeita, uma espécie de sinfonia que se expandia para além do som e absorvia todo tipo de matérias. Um filme. Nada era por acaso e tudo batia certo. Percorreu a cidade descalça, viu a geometria de tudo em tudo, brincou com o sol e a sombra. Desfez-se das chaves de casa, atravessou o rio, não dormia, mal comia, entrou em 3 casas, perdeu um dente. Havia milhares de situações e relações em cada segundo. Captava tudo. Era um espectro e tudo era transparente e penetrável como água. A luz era intensa. Entrou no hospital a dar voltas sobre si própria e andar em frente ao mesmo tempo. Atravessou assim essa porta e morreu. Viveu morta, sem referências nem preferências, durante aproximadamente 3 anos e meio, sem saber qual era a verdadeira realidade, sem saber quem era. Depois de uma viagem ao alto, foi enterrada no fundo da terra. Ficou sem vocabulário e não sabia dizer o que tinha vivido, nem o que estava a viver enterrada. Depois de estar na zona, levada por essa força que a fazia avançar sem decidir nada, ficou bloqueada. Nesse estado começou a fazer riscos nas folhas, a dar um sinal de vida, ou talvez a tentar traduzir o que tinha vivido. Essa linguagem, essa espécie de alfabeto, são a prova de que estava viva, apesar de morta, e essa ação diária acordou lentamente o seu corpo. Aprendeu a ler e a escrever de outro modo. Vive agora com a imagem de 2 realidades cruzadas, como 2 espelhos frente a frente. Aceita que faz parte de algo maior que não controla, algo que exige disponibilidade e entrega, como uma dança. O segredo é saber dirigir e deixar-se levar ao mesmo tempo, pelo excesso ou pelo vazio, à procura de um gradiente.
Pronto, este texto foi escrito em 2021, foi na altura da produção do livro. E este período, de facto, marca mesmo um antes e um depois. E mesmo havendo um interesse muito grande pelas artes durante o tempo em que sou todo dedicado ao design, acho que este período, 3 anos e meio, 4 anos, criou mesmo um antes e um depois. E esta necessidade de me agarrar ao desenho foi algo muito terapêutico também. E não foi de todo, ou seja, é mesmo, o livro chama-se Prova de Vida porque também foi a partilhar a história com um amigo que ele disse, eu disse-lhe, pá, eu estava morta, e ele, não, tens os desenhos são a prova de que estavas viva, portanto é a prova de vida, mas na verdade no início eram mesmo riscos, ou seja, era mesmo uma necessidade de marcar uma presença qualquer. E aos poucos os desenhos começaram quase a falar comigo, nesta medida muito simples, né, que é da distância e da relação entre os diferentes elementos. E eu não tinha grande capacidade para ler, nem para falar, portanto, chegar a este tipo de desenho foi uma coisa que aconteceu, não foi propriamente uma coisa que eu planeasse. Era realmente algo que me dá conforto por ser simples. E lá está, durante esse período também tornou-se uma espécie de jogo, e também com a minha mãe foi muito bonito, tipo, estarmos a espalhar no chão os desenhos e a decidir qual era melhor. Também essa relação com a minha mãe foi muito forte, de alguma forma reativar essa ligação. E pronto, na altura acho que isto aconteceu, os desenhos aconteciam mesmo sem pretensão de vir a tornar-se o que hoje em dia se tornaram. Acho que aos poucos algumas pessoas começaram a ver o meu trabalho de desenho e começaram a surgir alguns convites, mas na altura que eu estava a fazer nunca imaginei que eles se pudessem tornar algo tão importante na minha vida e algo também tão reconfortante, sobretudo em situações em que a palavra e a voz falha para falar de algumas coisas, ou mesmo em situações que nem sabemos muito bem explicar porque é que estamos bem ou mal. Portanto, o desenho é mesmo um lugar em que tudo é possível para mim. Este é um dos desenhos daquela altura, 2015. Eu também fiz aqui, vou-vos mostrar um GIF com algum dos desenhos que estão no livro, só para terem uma ideia, porque isto tornou-se bastante... imaginem o que é 3 anos e meio ou 4 só a desenhar. Portanto, estes são alguns dos desenhos que estão no livro. Depois também podem ver aqui. É muito engraçado para mim, eu tenho outra página do Tumblr que ia colocando alguns dos desenhos, e é muito engraçado ver também nessa página como é que começam e como é que eles vão mudando ao longo do tempo, como é que vão surgindo algumas séries, e é isso. Acho que o desenho é mesmo um lugar que me dá imenso prazer e alegria, porque nunca sei propriamente para onde é que vai. É uma coisa que está sempre em aberto e onde tudo é possível mesmo. Nesta fase, depois aconteceu... desculpem, tenho de voltar ao PDF. Aconteceu... Exato. Este é um dos desenhos também que está no livro e, portanto, em 2017, 2018 já estava um bocadinho melhor,
voltaram a contactar-me para fazer um trabalho e fiquei muito feliz porque, pá, imaginem o que é depois eu saí de casa da minha mãe com 15 anos, na Venezuela. Passado 10 anos estava outra vez com ela, portanto foi uma situação também... Ela foi incrível e obviamente estou muito grata, acho que tenho dificuldade em imaginar que alguém fizesse isso por mim da forma em que ela o fez, que foi maravilhosa. Mas na mesma não deixou de ser uma situação difícil de gerir, porque era quase... Na altura o psicólogo disse que era como se eu tivesse voltado à barriga da minha mãe. Foi uma coisa bastante forte de ouvir, mas fazia sentido, não é? Ou seja, ela estava ali outra vez a cuidar de mim, mas na medida em que comecei a melhorar, foi muito cómico, porque eu já começava a ter voz. E no caso dos desenhos foi muito bonito porque eu comecei a ter vontade de dar-lhes corpo, ou seja, deles se tornarem presenças e ocuparem um espaço e terem uma matéria. E em 2018, portanto, surge um convite de Serralves para fazer esta exposição e eu falei na altura o Ricardo Nicolau foi o curador. E ele foi também uma das pessoas que foi acompanhando este período, foi acompanhando os desenhos que ia fazendo. Na mesma, o convite foi bastante incrível, nunca imaginei que fosse acontecer. E foi maravilhoso porque eu já estava melhor e já tinha este desejo de materializar os desenhos e espacializar os desenhos. E com o dinheiro que havia de produção consegui fazer isso pela primeira vez. E, portanto, deste desenho aqui aparece esta peça que depois, dependendo do sítio onde vocês se encontram na sala, ao percorrer a própria peça, ela vai mudando o seu desenho. Portanto, coloquei este aqui para ser bastante claro. E isto é mesmo cómico, porque estes desenhos são A4, isto é um marcador mesmo rasca. E depois daqui veio esta peça que pesa para aí 40 kg cada linha, é mesmo botão armado. E, portanto, mesmo para mim, fazer a montagem desta exposição foi um salto quântico, quase. Porque, assim, só fazer a maquete foi incrível porque apercebi-me realmente que o desenho não era só um. Havia múltiplos desenhos, dependendo da forma como posicionasse as linhas. E pronto, foi um momento muito feliz também dentro da progressão do trabalho do desenho. Esta é uma foto eram 3 peças. Depois aqui, esta exposição foi no sismógrafo. É curioso porque também eu tinha uma ideia completamente diferente para esta exposição, mas tive um problema pessoal também e pensei desistir da exposição porque aquilo que tinha pensado fazer ia exigir bastante tempo e bastante disponibilidade e naquele momento já não ia conseguir fazer. E entretanto uma amiga disse-me, pá, mas não podes desistir, não podes deixar que esta situação, por mais chata que seja e difícil e dolorosa, não podes deixar que isso vá para o teu trabalho, não é? E na altura fiz uma série de desenhos que eu depois vou-vos mostrar, acho que estão no final, que refletiam o estado em que eu me encontrava na altura, que era, eu estava com medo, estava triste, estava preocupada. E na altura pensei, pronto, olha, vou mostrar estes desenhos na exposição. E eram os desenhos também A4, mas a linha era completamente tremida. Foram feitos com pincel e foi ainda me lembro acho que são os únicos desenhos que existem dos que já fiz, em que a linha não é contínua, não é firme de alguma forma. É todo tremido e foi um prazer enorme fazer isto, porque de facto era mesmo um reflexo do que estava dentro de mim e às tantas já me estava a esquecer do que é que se estava a passar, já estava só a curtir, tipo, soltar a mão e compor.
Depois o que aconteceu é que o sismógrafo tem uma carpete vermelha super forte, que pronto, agora já não tem, que mudaram de espaço, mas era uma carpete que era mesmo muito forte e marcava muito espaço. E eu achei, bem, estes desenhos na parede, eram para aí 12, vão-se perder completamente nesta carpete. E depois isto tudo desenvolveu-se para, olha, afinal precisa de um chão. E então os desenhos tornaram-se a edição 0 da Orinoco. Foi nesse momento que surge a ideia de fazer a editora. Essa edição nunca se chegou a ser feita, portanto, em algum momento irei produzir esse livro. Mas o que fizemos foi mesmo um chão para cobrir a carpete. E a minha ideia era cobrir mesmo com cimento. E antes, no mesmo dia, desenhei e fiz um desenho antes de passar mesmo para o chão. E é um filme disto, por acaso, é uma coisa que me dá muita alegria, aquelas situações, não estava previsto filmar e no final conseguimos filmar e é muito fixe ver. Há de facto aqui uma dança estranha a fazer isto, e apesar de eu ter um desenho de base, há ali situações que parece que estou mesmo perdida. Isto aqui é uma peça para uma exposição na Madeira, que foi feita lá. Esta é outra peça que estava na exposição Cifra, no Ciás, em ferro. Esta peça também vem no seguimento, lá está, todas estas esculturas vieram de... Esta instalação não, mas, por exemplo, esta peça, o animal, esta, partiram também de desenhos. E neste caso foi feito com barro negro, com umas amigas em Paradela, que têm um forno e trabalham com barro. E não sei, foi bastante especial para mim. O desenho original é bastante tosco e bastante rápido. Tem também uma espécie de poema. E foi muito especial para mim também dar corpo a este ser com barro, que de facto cria uma volumetria e dá-lhe um sopro de vida qualquer. Este aqui são umas peças também da exposição Cifra, em Guimarães. Eu acabei por dar o nome mesmo de Corredor dos Seres. Esta é outra peça, chama-se Duelo. Este trabalho também é um pouco antigo, mas achei piada mostrar aqui, porque isto, quando estava no secundário na Madeira, uma professora começou-nos a ensinar como preparar as telas. E eu adorei meter a mão na massa e fiz imensas telas horríveis, que guardei em casa da minha mãe depois. E nesta altura, em 2016, decidi pintar todas essas telas de branco e desenhar por cima delas. E é muito engraçado, porque isto tem mais ou menos uns 10 anos de diferença de quando foram feitas as telas e depois foram pintadas. Isto aqui é outra série de desenhos que foi feita mesmo com carvão. Tem aqui mais uns desenhos. Estes são aqueles desenhos tremidos que vos falei há bocado por causa da exposição do sismógrafo. Saem bastante fora da linha normal. Este material também é uma tinta que eu gosto muito de usar, que é o sangue do dragoeiro, é a seiva de uma árvore.
que existe na Macaronésia e eu consigo na Madeira, que é, no momento sempre desenho a preto, mas comecei a usar cor por causa do dragoeiro, porque fiquei mesmo fascinada com este tom e com o facto de nunca saber muito bem o que é que ia acontecer com a tinta, ou seja, ela tem mesmo, faz mesmo nuances malucas, eu não consigo controlar muito bem. Neste caso, há aqui umas formas que se criaram mesmo pelo papel, que era fino e era um papel diferente. Pronto, e agora vou-vos falar um bocadinho desta exposição, que foi daqui que partiu o nome da apresentação, que foi em abril. É um bocado difícil falar sobre esta instalação porque eu fiquei muito feliz com o resultado, mas é muito difícil, através das fotografias, dar a conhecer a exposição, porque no fundo acabei por criar um espaço redondo, ou seja, transformei o espaço da cave da Appleton. E as fotografias, não, é muito difícil fotografar a totalidade do espaço, não é? Porque é só, tens aqui a entrada, aqui, não é? Entramos por aqui, e depois estando dentro, esta é a saída, tínhamos esta peça, tínhamos alguns desenhos também na parede, mas o espaço em si era impossível de fotografar na totalidade. Este elemento central tinha uma espécie de relógio alucinado que não tinha números, mas que funcionava. E aqui eu trouxe estas imagens que me pareceu importante para perceberem a ideia. Portanto, isto foi feito com papel reciclado, consegui arranjar numa fábrica, pintei com cal e foi sustentado com uns L's por trás. Foi um desafio brutal fazer esta... Tínhamos muito pouco tempo e eu vim do Porto cheio destas coisas todas, indo arranjar outras aqui. E a ideia era mesmo criar este espaço, ou seja, esta área da sala aqui. E no Porto ainda eu não tinha certeza se ia fechar a parte de fora desta zona circular. Ou seja, este bocadinho de cartão que está aqui, eu não sabia se ia colocar ou se ia simplesmente deixar disponível para as pessoas acederem à parte de trás desta sala circular. No momento da montagem, acabei por assumir e deixar que as pessoas escolhessem se queriam entrar para a direita ou para a esquerda. E, portanto, num tinham luz, no outro não tinham luz. E foi muito engraçado porque isto também ainda é dessa maquete. São desenhos também preparatórios. Aqui ainda estaria fechado. Eu não sei se coloquei aqui fotografias da parte de trás. Exato. Pronto, isto era a parte de trás que escrevi esta frase nesta parte que ficou iluminada e eu estive a desenhar nas paredes à vontade. Estava tudo escuro, só se alguém ligasse o telemóvel conseguia ver os desenhos que estavam na parede. Mas foi maravilhoso porque, ou seja, de repente cria-se este espaço central que era, ainda por cima, com uma alcatifa também branca, com esta presença, este elemento que inspirava cuidado porque poderia cair. E depois apeteceu-me mesmo assumir o que estava por trás a sustentar aquele centro, que na verdade eram estes L's em ferro, sacos de areia e desenhos espalhados pelas paredes. E não sei, na altura achei mesmo importante, enquanto artista, também mostrar este lado que raramente se mostra, não é? Fazer uma exposição
não é só o que vemos no resultado e nunca é uma coisa que cai do céu propriamente, ou seja, implica muito trabalho e o que está por trás disso muitas vezes é caótico e incerto. E achei que era importante mesmo fazer esse contraste entre este espaço de alguma forma impecável e iluminado com um sustento que é escuro, mas de alguma forma é o que sustenta o centro. Isto aqui coloquei, eu também fiz um livrinho para esta exposição. Coloquei o texto da folha de sala no livro, também vou ler-vos. Perder o nome. Uma cabeça aberta e iluminada no centro, fragilmente suportada do exterior. Um espaço vazio e transparente, marcado por ponteiros, que em curva se elevam e desenham algures 3 esferas invisíveis, ou 3 horizontes, ou 3 tempos, passado, presente, futuro. O desenho tenta fixar as 3 personagens, mas estas, sempre em fluxo, coordenam-se musicalmente e resistem à fixação, mapeando no vazio do centro e da entrelinha a linguagem oculta da beleza ou do terror. Entre o cá e o lá, a suspensão, o lugar da espera. Perder-se ou encontrar-se às voltas no lugar do tempo, sem cair da realidade abaixo. Não consigo ver a bola onde estamos, mas o chão é curvo e está sempre a mexer. Aqui o chão é a única referência, o único horizonte. Só no sonho fico sem chão, iluminada a perdição. Vou dormir quando as gaivotas me acordarem. E aqui coloquei alguns dos desenhos que estão no livro. Portanto, a ideia desta série era mesmo brincar com este conceito de tempo linear e abrir para um tempo relativo a esta, ou seja, esta referência aos 3 ponteiros, mas são ponteiros que tanto levam para um lado como para o outro, ou seja, não há propriamente a marcação de um tempo específico nem uma hora específica. Este foi o desenho depois que acabou por ficar para a divulgação, que também foi um feliz encontro. Na altura eu tinha outra ideia também para aqui, que era, a partir da bola de vidro, criar uma espiral dupla e tentar projetar isso no espaço. E no meio desses desenhos, a tentar conseguir fazer isso, cheguei a este desenho que era como se fosse visto de cima e agrada-me muito este desenho porque é quase um ponto que se dirige ao centro e no centro consegue também sair da mesma forma que entra. Este é um quadro que coloquei aqui, já estou mesmo a terminar, que de alguma forma, pronto, acho que é das minhas pinturas favoritas e acho que pronto, para já o ovo acho que é um símbolo que me fascina imenso, é o símbolo da criação, de alguma forma ele já existe, mesmo sem existir ainda, não é? O que está dentro do ovo. E tanto nas artes como no design acho que é sempre esse lugar de uma coisa que está por vir ou o desejo de algo que já existe por si, por ser desejo, não é? Agora, como é que trazemos isso para a realidade? É sempre é disso que se trata. Depois também coloquei aqui outra peça. Este trabalho é do Manel Zimbro, que é de um amigo, e eu adoro o trabalho do Manel Zimbro. Não sei se conhecem, recomendo muito verem. E pronto, acho que termino aqui.
obrigado, Diana Lucas, que viagem tão emocionante contigo, e inteligente e sensível, e também dás-nos o testemunho de como a arte e a criação não andam separadas, não é? E isso acho que para todos nós é bom relembrar, não é? De que a criação não é uma profissão, é uma forma de estar na vida. Eu tenho aqui imensos apontamentos e vou já passar a palavra ao público, mas ocorre-me, por exemplo, a tua relação entre o gesto, a caligrafia oriental, a paisagem, há toda uma sensibilidade muito nipónica ou da tradição oriental que aqui reconhecemos. É muito bonito o dragoeiro, que disseste do dragoeiro, a introdução da cor, que é tão rara na tua obra, que é tão carbonizada, tão radical no negro sobre o branco. E também esta meditação sobre o ovo, a semente, o germe, não é? Qualquer coisa que está entre o visível e o invisível, a potência no fundo, não é? Sim. De como o teu trabalho, que parece ser mínimo, é profundamente potente e nos afeta nessa twilight zone entre a caminho de ser e ser já completamente, não é? Sem falar alto, sem esbracejar, sem estar em bicos de pés, sem querer impressionar-nos, não é? Mas afeta-nos. Isso é uma grande lição estética. Há uma firmeza, uma inteireza em ti que não nos invade, pelo contrário, convida-nos a aproximarmos-nos de uma intimidade. Muito obrigado. Agora passo a palavra ao público, quem quer, estudantes de artes visuais, artistas, curadores, estudantes de design, quem quer partilhar ideias. Há um microfone que passa de mão em mão, está bem? Levantamos o rabinho da cadeira e passamos de mão em mão o microfone. Quem quer começar? Quebrar o gelo é sempre o mais difícil, não é? Denise, queres começar? Não. Se calhar vou passar o livro também para... Não, parece tudo muito fácil e, de facto, aquilo que muitas vezes procuramos, artistas, estudantes, quem escreve, quem anota uma ideia, deixa escorrer, é que a simplicidade é uma meta, não é? É um fim, é uma simplificação, não é? Como um desenho ser a sua minimização. Mas isso dá muito trabalho. Por trás disso há um iceberg de prática e de insistência. E sobretudo não vale a pena perder tempo em tentar meter-nos numa caixa. Porque acho que também uma grande lição que se tira, e tu começaste por aí, mas acho que à medida que a tua apresentação foi acontecendo, isso desapareceu e percebes logo que não faz sentido nenhum essa preocupação de tentar colocar num lugar. Sim, sim. Porque lá está, fazes este percurso pelo teu percurso todo, ou até agora, e percebe-se bem que essa tentativa de és designer, és artista, isso não interessa. É o teu trabalho, ponto. E nota-se que há relações muito fortes entre, tanto quando, por exemplo, estás a fazer um catálogo para uma exposição, ou algo, por exemplo, aquele de 1820, algo mais histórico, com uma exposição em que só estás a mostrar linhas. Isso as coisas funcionam, não é preciso haver essa preocupação de racionalizar ou tentar separá-las, porque uma vive sem a outra. E acho que isso é muito fluido, é natural, não é? Ou pelo menos eu que acompanho o teu trabalho percebo que eu não noto diferença nessa. Sim, excluem, não é? Como um traço autoral. Pois é, curiosa a questão autoral dentro do design, porque eu sinto mesmo que não tenho, ou seja, sinto que não tenho uma identidade enquanto designer, porque na medida em que cada projeto me convoca, eu respondo de acordo com o projeto, ou seja, já fiz coisas mesmo tão diferentes. Mas nas exposições que mostraste também tens a mesma atitude? Sim, eu acho que dentro das artes, do trabalho artístico, pelo menos para mim é mais fácil identificar o fio que une tudo, porque o desenho está sempre na base. No caso do design, assim, não estou a dizer que não seja possível criar uma família de trabalhos, mas, por exemplo, mesmo o uso de tipografia, já usei tipografias horríveis
porque eram trabalhos que precisavam de tipografias horríveis, por exemplo. Percebes o que eu quero dizer? Esta questão de também, enquanto designer, conseguires-te adaptar ao que o cliente te está a pedir. Isso, assim, eu sinto ao longo de tudo o que se tem passado e destes anos a trabalhar que realmente tudo é válido, ou seja, depende realmente do que é que te estão a pedir. E no meu caso, a minha profissão enquanto designer dá-me mesmo muito chão. E é uma coisa que já algumas pessoas me disseram: devias ser só designer ou devias ser só artista. E eu sinto mesmo que preciso das duas coisas, porque Claro. enquanto designer às vezes também há chão demais, não é? E há computador demais. Mas eu também preciso desse chão, porque dentro das artes também há este lugar que eu convoco, por exemplo, nesta exposição da Appleton, é um lugar que, lá está, é um lugar que não é bem um lugar daqui, ou seja, eu tento criar realmente uma espécie de lugar de sonho ou de suspensão. E esta frase que eu utilizo no texto foi uma frase, eu comentei isso por acaso no podcast com a Vera. Esta frase que eu escrevi, vou dormir quando as gaivotas me acordarem, foi uma coisa mesmo que me aconteceu num sonho. Porque eu estava meio a dormir, meio acordada, ou seja, não estava a ter um sonho lúcido, mas era com o meu pai, que também é uma figura muito importante na minha vida e que faleceu, eu ainda era muito nova, e ele apareceu no sonho e era tipo, olha, ele estava com um livro debaixo do braço e estava tipo a fugir, mas do tipo, apanha-me se puderes. E eu percebi no sonho que, tipo, eu estava fascinada, tipo, uau, tipo, e que livro será esse? Mas percebi no sonho que eu poderia ficar ali. E era quase como, pá, pronto, não quero entrar num lugar demasiado místico ou marado. Mas eu, nesse momento, senti que podia morrer ali e ficar no sonho com o meu pai. Ou seja, eu sentia mesmo que era uma chamada dele, tipo, e eu estava exausta, ainda por cima, nessa altura. E o que me acordou, não sei se já vos aconteceu, mas nestes estados, nós estamos meios acordados, meios a dormir, mas não nos conseguimos mexer. E o que me acordou foram as gaivotas. E foi incrível, porque eu fiquei mesmo num lugar bizarro, que era tipo, o que é que eu faço? Tipo, que é ficar aqui. Mas se eu ficar aqui não vou acordar. Então foi muito forte e escrevi esta frase por causa disso. Também à procura deste lugar intermédio, não é? Ou seja, será que estamos a viver quando estamos a dormir ou estamos a dormir quando estamos a viver? E este trocadilho interessa-me muito, sobretudo em termos práticos mesmo. Tipo, às vezes passamos a vida a fazer coisas sem interesse nenhum, a perder tempo. E eu acho que luto muito por tirar o máximo de vida possível. Sobretudo também depois desta experiência que tive de atravessar, que foi realmente uma coisa muito dura e que também marcou muito a minha maneira de estar enquanto artista, enquanto pessoa em geral. Ou seja, passar 3 anos e meio desaparecida ou morta de alguma forma foi realmente muito duro, e acho que é um lugar que não deseja ninguém, e é um lugar que, sobretudo, saindo dele, te faz valorizar muito mais a vida e o facto de estarmos vivos e podermos fazer coisas. E lá está, este lugar da exposição da Appleton, o Perder o Nome, tem a ver com essa ambiguidade, não é? De quase ninguém tem nome neste lugar, não é? Ou seja, há se calhar seres energéticos, há sensações, mas não há tempo, não há espaço. Daí querer fechar um círculo lá. Mas pronto, estou a divagar imenso, já nem sei o que é que estávamos a falar no início.
Obrigada. Olá, Diana. Obrigada pela tua apresentação. Obrigada. Eu gostava que nos pudesses falar um bocadinho mais sobre a noção de movimento nos teus desenhos. Folhei o teu livro, mostraste o GIF, há essa procura e superposição de desenhos. Depois na Appleton fazes-nos movimentar-nos pelo espaço que concebeste com papel. Que importância é que esse elemento tem no teu desenho? E ao que parece sempre de formas diferentes. É-nos revelado sempre de uma nova forma e abordas de uma nova perspectiva. Sim. Obrigada. Sim, isso é bastante interessante e vou tentar responder. Eu não sei explicar muito bem, assim, acho que nessa fase em que eu me agarro ao desenho, há de facto uma grande paralisação na minha vida. Ou seja, eu tive... Ou seja, praticamente eu passava o tempo... A minha vida era mais no sonho do que na vida real. Eu estava quase sempre a dormir. E, portanto, houve uma grande paralisação do meu corpo, também engordei. E não sei, acho que de facto o único movimento vinha no desenho. E não sei se era um desejo qualquer de andar e andar para a frente. Acho que é a única coisa que eu consigo dizer como... Ou seja, explicar de onde é que vem o movimento. Porque eu própria não consigo bem explicar. Agora, há outra questão para além do movimento que me interessa, que é a questão da relação. Acho que a curva e o espaço entre os elementos permitem sempre criar relações diferentes entre os elementos. E no início eu fazia só riscos, que era mesmo, estou farta desta vida. Mas aos poucos eu comecei a ler aqueles desenhos de outra forma, que eram mesmo muito simples, e comecei a perceber isto aqui é uma relação. Se eu fizer esta linha, vai dialogar com esta de outra forma. E é como se fossem quase percursos a encontrarem-se ou a desencontrarem-se. Ao mesmo tempo, não deixam de ser desenhos, não é? Ou seja, este desejo de fixar, ao movimento que se fixa e que é contraditório, não é? Mas acho que a vida é mesmo assim, não é? Ou seja, mesmo quando queremos fixar algo bom numa fotografia, por exemplo, uma memória, tentamos captar isso. E nos desenhos é curioso, é muito raro eu saber, ou seja, depende do que é, mas quando estou a desenhar livremente, é tudo sempre improvisado. E há muitos desenhos que são maus, ou seja, eu faço uma seleção, desculpem, porque nessa improvisação nem sempre há uma harmonia, há uma composição de interesse. Obrigada. Não. Olá. Eu gostaria de começar, primeiramente, dizendo que eu acho o teu trabalho espetacular. Obrigada. Comoveu-me bastante e eu acredito que a mudança de desenho para a escultura física é uma evolução natural da tua arte, do que tu queres dizer, ou pelo menos da minha interpretação do que tu estás a tentar dizer. Colocaram a questão do movimento e esses rabiscos originaram de uma fase difícil da tua vida e, pelo que eu compreendi, a questão era como as linhas se relacionam com o movimento, correto? Eu acho que é muito mais interessante, como são esculturas, é um objeto estático, o ato da pessoa, do observador, a mover-se pela galeria é muito... falta uma palavra... Exatamente, cáptico para o que tu passaste. Porque quem tinha-se de mover eras tu e não as linhas em si. Sim.
as linhas também relembraram-me de um livro que li há um pouco tempo, que é o livro do José Gil, Portugal, Hoje, O Medo de Existir, que acho que é muito bem colocado no que falaste, porque ele fala, é um livro que fala muito sobre história e ditadura, mas ele fala porque é que nas últimas décadas existe esta crise existencial em Portugal sobre ser português ou ser o conceito de nação em si. E ele fala muito de que a história só acontece quando alguém é inscrito na história. Inscrever, colocar, desenhar. Arte é isso, e eu acredito que todos os artistas são um ator contra a entropia da história. E esse teu desejo, ou pelo menos impulso de rabiscos e vários rabiscos, é um exemplo muito bruto, muito primal do que é arte. E eu achei isso muito comovente. Sim. Para terminar, porque eu estou a divagar, queria só colocar a questão para quem quer ser artista, trabalhar com galerias, que temos uma plateia aqui cheia de artistas e designers que usam esse termo com desgosto, porque designers também são artistas. O que é uma... Qual é... Desculpa. Uma gota de sabedoria consegue compartilhar connosco sobre esse mundo e como é vivê-lo ou tentar alcançá-lo? Obrigada. Se calhar vou começar por esta última questão, que eu acho que é bastante interessante. Também tenho muitos amigos que são artistas e também têm dificuldade às vezes em poder expor o seu trabalho. E eu acho que vou responder da mesma forma que falo com os meus amigos sobre isto, porque não há propriamente uma fórmula para conseguir isto ou aquilo. Eu acho que realmente o que importa é sermos verdadeiros com nós próprios, por mais clichê que isto soe, porque assim, no meu caso, eu não estava propriamente à espera de ser chamada para fazer exposições, de mostrar os desenhos. Nunca imaginei, quando estava a fazer os desenhos, que isso iria tornar-se este livro. Portanto, eu fiz aquilo com folhas que comprava no chinês, com marcadores pretos baratos, recarregáveis. Na altura, lá está, eu tive para trabalhar, voltei a ficar dependente da minha mãe, foi bastante duro, passado 10 anos, voltar a esse lugar. E, ao mesmo tempo, foi quase um grau zero, foi mesmo... Acho que há aquela frase, acho que é do Ernesto Sousa, né? Que quando a segunda vez que se nasce, assiste-se ao próprio nascimento. E acho que foi mesmo isso que eu senti. Já havia uma vida gerada, mas de facto houve uma interrupção muito grande e, em termos de identidade, também uma confusão brutal. E esse grau zero também me permitiu, de alguma forma, assim, tive muita sorte, porque sem dúvida que a minha mãe foi essencial neste processo. E a questão... Acho que tenho mesmo de falar sobre isto, porque a questão da arte como terapia, acho que a mim, pelo menos, interessa-me muito mais a esse nível social do que ao nível social das exposições de galeria. Porque, por experiência própria, sinto que aquilo, de alguma forma, me ajudou a levantar-me e a conseguir retomar a minha vida. E acho que é isso. Acho que o mais importante é mesmo fazeres aquilo que gostas e não ter pressa em conhecer-se, mas demorar-se nesse conhecer-se. E eu também agora estou a ler a proposta de doutoramento de uma amiga que tem a ver com neurodivergência e autismo. E é super interessante. Eu não sei até agora se há estudos sobre isto, neurodivergência e artes,
mas é super interessante perceber que não há uma coisa normal, ou seja, não há uma forma normal de ser, nem há uma fórmula para ser artista ou fazer arte, ou seja, acho que cada um tem uma semente própria e única, não é? Da mesma forma que todos somos diferentes fisicamente, em termos de personalidade, podemos todos também ter uma forma de nos expressar única e lá está, eu não recomendo isto a ninguém, passar por uma coisa tão difícil, mas recomendo muito esse lugar de recolhimento e de falar consigo próprios, sem estar propriamente com objetivos demasiado longínquos. Acho que a melhor coisa que a arte pode fazer é sentir-te bem primeiro contigo próprio, ou seja, e é isso, quando eu desenho, pá, a primeira coisa é que eu quero gostar do desenho eu, ou seja, não estou a desenhar para que ninguém goste, e isso é que me dá realmente prazer, é fazer algo que me dá gozo e que me dá alegria, o seu aparecimento. Depois partilhar também pode ser um lugar de alegria, mas pá, é mais incerto. Mas esse primeiro lugar comigo, sozinha, é o mais importante mesmo. E acho que é o que eu mais recomendo. Bom, mas eu acrescentaria, Diana Lucas, que, claro, que o que estás a dizer nós reconhecemos no teu próprio itinerário, não é? Uma radicalidade de um caminho próprio, uma espécie de integridade do ser, não é? Ao mesmo tempo, para os estudantes que estão na sala, a Diana Lucas, isto também se cá vai a par com conhecermos-nos, quando nos conhecemos cada vez melhor, vamos identificando quem são os nossos pares, os mais iluminados, os mais vibrantes, os mais curiosos, com quem podemos partilhar com maior qualidade. E a Diana Lucas, as memórias que eu tenho de te ver no Porto, de nos cruzarmos, sempre foi alguém que esteve próximo de pessoas que nós vimos aqui em colaboração, com que a Diana Lucas colaborou, por exemplo, no design gráfico, a relação com a Mónica Batista, que é uma cineasta, a relação com o Pedro Nora, que é designer gráfico também, com a Mariana Calói e com o Francisco Queimadela, artistas visuais, com o João Calhau, que nós já recebemos aqui, com o Jonathan Leal Saldanha, que faz parte deste coletivo Sopa, em que a Diana Lucas está na fundação, a Sara Bichão. Portanto, é alguém, a Diana Lucas também, que sempre teve a intuição, a capacidade de compreender quem seriam os seus aliados, os seus pares mais vibrantes. Isso treina-se na vida também. Portanto, não é... E o seu contrário. O que não nos convém. O quê? Tu no início falaste do Zarara, ou pelo menos mostraste logo, mas fizeste... Acho, já não fazes para não. Já não estou na Arara, okay. não. Mas no início eu lembro-me que o Arara tinha uma grande atitude, sobretudo experimental, sim. Ou seja, mais em cartazes e colá-los, espalhá-los pela cidade, que era uma coisa que eu admirava muito, que era vocês faziam esse trabalho todo, mas em vez de fechá-lo em vocês ou só nas feiras gráficas, de um dia para o outro a cidade estava toda tomada pelos cartazes que faziam e eram todos muito experimentais, ou então, até, sobretudo aqueles que usavam a mesma base e depois cada um intervia de forma diferente e lá está, notava-se que era muita gente a fazer aquilo, mas ao mesmo tempo tinha uma identidade em comum. Sim, a Oficina Arara foi um projeto mesmo muito importante para mim também e foi logo depois de terminar o curso, começámos o projeto da Arara. Na altura era o Miguel Carneiro, o Escalhau e eu. Depois integraram outras pessoas, mas foi sem dúvida uma espécie de escola em que ninguém se conhecia propriamente bem, nós não éramos amigos próximos, mas aquilo também se tornou um laboratório de experimentação e muita gente aparecia lá e nesse sentido acho que foi fundamental para mim e sinto falta por vezes desse lugar de encontro. Às vezes também organizávamos festas por algum motivo e acabava, mesmo pessoal que tivesse passagem pela cidade sabia e aparecia lá. E nesse sentido a Arara foi fundamental, sem dúvida. Isso é uma coisa que eu também digo sempre e acho que é muito essencial no fim de estudar arte, que em vez de estar preocupado em fazer uma carreira, construir uma linguagem própria, é mais importante criar os seus próprios projetos
com outros, Yeah. mas mais no sentido da continuidade, uma aprendizagem e de experimentação, do que ter Sim. uma preocupação de ter objetos bonitos para mostrar. Isso é o Sim. menos, não é? Sim, não, e esse encontro na Arara não foi nada óbvio, ou seja, nunca foi óbvio a Arara para nós. Enquanto coletivo, nós éramos muito diferentes e havia muitas discussões lá, e era mesmo puxado. E a coisa balançava-se também por sermos tão diferentes. E eu concordo 100% com o que dizes. Acho que nessa altura eu devia ter uns 23 anos ou 24. E foi fundamental poder haver esse diálogo e essas discussões para eu perceber realmente o que é que me interessava também. Percebem? Uhum. E sobretudo também porque tínhamos diferenças de idades. Eu era a mais nova de todos e, portanto, de alguma forma não tinha as coisas tão definidas na minha cabeça, e durante esse processo acho que também ficou tudo mais definido e sabia, pelo menos sabia o que é que não queria fazer. E uma das coisas, por exemplo, na Arara, que não é propriamente uma crítica, mas é um posicionamento meu, eu não gosto de imprimir tanto. Ou seja, eu por mim reduzia e limitava muito mais a produção da Arara. Mas pronto, isto é a minha opinião, não é? E também eu tenho muitos livros, tenho uma biblioteca que é um peso brutal quando tenho de fazer mudanças, e eu não consigo gerir demasiado peso nem demasiadas coisas. Tipo. Mas pronto, o coletivo constrói-se também destas diferenças, sim, ou seja, foi mesmo algo também determinante no meu percurso para também chegar a este lugar mais solitário, sim. Obrigado, Horácio Frutuoso. O Horácio Frutuoso é artista visual com quem nós arrancamos este Great Artists on Campus, uma sessão número 0, não é? Meeting the Artist. Diana Lucas, obrigado. E antes de darmos uma salva de palmas à Diana Lucas, deixem-me só deixar-vos um convite, estudantes e público em geral. Amanhã, às 6 da tarde, nesta sala, recebemos Tatiana Macedo, uma importante artista visual formada em Londres e que fez parte do seu trabalho em Londres, que vai nos apresentar algum do seu cinema, filmes de uma artista visual. Portanto, estará connosco, vamos ver filmes e conversar com a Tatiana Macedo entre as 6 e as 8 da noite. São todos convidados. E de hoje a 8 dias, terça-feira, recebemos aqui, às 3 da tarde, o Márcio Doctors, importante curador brasileiro do Rio de Janeiro, radicado em Portugal há poucos anos, que nos vem falar precisamente da arte contemporânea brasileira, de Hélio Oiticic, Lígia Clark e Lígia Pape, até aos dias de hoje. Portanto, vai ser uma bela viagem. Ele está muito entusiasmado por partilhar esta reflexão sobre a arte brasileira connosco. Portanto, são todos bem-vindos. Muitos estarão obrigatoriamente presentes, outros espero que voluntariamente. Passem a palavra, são todos bem-vindos, está bem? Agora uma salva de palmas. Obrigado, Ana Lucas, por esta bela viagem. Obrigada. Não, tenho aqui. Obrigado.